meia-noite 9, estamos de volta com Troca de Passes desta sexta-feira, embora já seja sábado na prática, né? Estou aqui com Pedro Moreno e também com Carlos Eduardo Mansur. Vamos falar agora sobre Fortaleza e Vasco, jogo no Castelão, provavelmente mais uma vez com grande público, sabadão, 4 da tarde, abrindo a rodada, né? Junto com o Atlético Paranaense e Grêmio, esses dois jogos acontecem às 4 da tarde deste sábado. Vamos mostrar a provável escalação do Vojvoda. Também não é fácil acertar a escalação do Vojvoda, né? Porque ele também... Assim, ganhou elenco esse ano, né? Ele tem muitas opções e a provável escalação é essa aí, ó. João Ricardo no gol. Tinga na lateral direita. Brites, Tite e Lucas Crispim na lateral esquerda. Ele não tem o Bruno Pacheco, né, para esse jogo, tá fora. Lucas Sacha, Caio Alexandre e Pochettino. Fazendo uma bela temporada o Caio Alexandre, né? No ataque, Caleb, que eu acho muito bom jogador, Moisés e Lucheiro. Olha, ataque de velocidade, é difícil de segurar esse ataque do Fortaleza com Moisés e Caleb, hein? Não é fácil, não. É um bom time. É verdade que o Fortaleza tem empatado demais, né, nos últimos jogos. Não é o melhor momento de rendimento as últimas 2 semanas do Fortaleza. Talvez o melhor momento tenha sido aquele ali do jogo contra o Fluminense. O momento ali acho que era onde a gente... O que o Fortaleza me parece é um time que gosta de ter iniciativa, é agressivo para tentar retomar a bola, gosta de tentar atacar o adversário, não é um time que joga para especular, mas é um time que tem sentido muita dificuldade se o adversário não permite que ele consiga resolver em ataques mais rápidos. Se ele exige que o jogo tenha um pouco mais de pausa, aí o Fortaleza vem tendo mais dificuldade para competir, para criar nesses jogos. E aí, já pensando do outro lado, pode encaixar um pouco para o Vasco. Sim. Né? Que conseguiu... O Vasco sente mais exatamente. O Vasco conseguiu, em muitos momentos, evitar que times consigam criar, bloqueando muito fortemente. Mas aí, daqui a pouco, a gente vai mostrar o campinho do Vasco. Tem uma questão. Uma das válvulas de escape do Vasco, que é a bola direta para o Pedro Raul, nesse jogo não vai estar disponível. O Raul tá suspenso. Fortaleza, no Brasileirão, né, não vence há 4 jogos. São 3 empates e 1 derrota, mas venceu o São Lourenço na Sul-Americana por 3-2. Garantiu classificação. 12 pontos, né, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. 2 vitórias sobre o São Lourenço, né? Com 2 rodadas de antecedência. Pois é, bela campanha do Fortaleza na Copa Sul-Americana. O Fortaleza ficou pelo caminho na Libertadores, não chegou à fase de grupos, foi eliminado pelo Cerro Porteño. E agora está indo bem na Sul-Americana. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Vasco para esse jogo, né? O Mansur já antecipou aqui, não tem o Pedro Raul que está suspenso. O Robson Bambu também está fora por um incômodo muscular e o time deve ser esse aí, ó. Léo Jardim no gol. O time do Vasco tem sido mais fácil de adivinhar, né? Porque ele tem mantido muito uma base, né? O Vasco só tem o brasileiro para jogar, ele não precisa ficar poupando o jogador. Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton. Meio campo com o Jair, Barros e o Galarza. No meio campo, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Figueiredo. O grande problema desse Vasco é o meio campo para mim, né? Essa é uma questão que o Vasco não tem como resolver com o atual elenco. Sem Andrei, que talvez não tenha mais, e Marlon Gomes. Ainda com o Andrei, já estava sentindo falta de um jogador mais cerebral, um cara um pouco mais criativo, né? E quase que invariavelmente tem sido assim, né? Um problema crônico desse Vasco nesse começo de Brasileirão, né, Pedro? O Vasco carece demais de um meia de articulação, de um jogador com essa capacidade de cadenciar mais o jogo, mais de dar dinâmica ao meio-campo. A ideia inicial da construção do time para essa temporada seria que o Jair ali, junto com o Andrei, pudessem ser esses 2 jogadores, mas o fato é que o Vasco não conseguiu ser esse time aqui até então. Os melhores momentos do Vasco na temporada foi de um time de aceleração, de saída em velocidade, quando o time consegue ir bem defensivamente. E a grande questão para o jogo contra o Fortaleza é essa. Eu acho que talvez seja um jogo que seja talvez não tão assustador para o torcedor do Vasco, embora o Fortaleza tenha o favoritismo e seja uma equipe coletivamente melhor do que a equipe do Vasco, porque é um jogo que, em tese, o Vasco tende a se sair melhor do que nas últimas atuações que a gente tem visto do Vasco, que é um time que se defende, consegue se defender relativamente bem e consegue ter esses escapes de velocidade pelo lado do campo. Agora tem essa questão que é a questão do centroavante, da referência.
O Alex Teixeira, ele oferece um pouco mais de mobilidade do Pedro Raul, ele pode ser até esse cara que consegue recuar, vir um pouco mais no meio-campo e acionar os homens de lado, né? E dar espaço para os homens de lado, mas ele não é esse cara que vai dar ao Vasco a sustentação lá na frente que o Vasco utilizou em muitos momentos, de quebrar essa bola lá na frente, o Pedro Raul segura, dá de lado e ataca, entendeu? Agora, por mais que a gente reconheça que o Vasco tem suas questões ainda a resolver, aumentar as opções de elenco nem sempre é fácil substituir, encontrar um meio-campo que se equilibre mais entre marcação e criação, acho que tudo isso está posto. Agora, ainda assim, se a gente pegar o que foram os roteiros dos 2 últimos jogos do Vasco, para mim o Vasco pontuou menos do que desempenhou. Sim. O Vasco não jogou para perder do Santos em São Januário, e o jogo com o São Paulo, o Vasco teve um ótimo momento no jogo, inclusive criando a oportunidade de gol. Sim, aí é outro departamento. Contra o São Paulo e contra o Santos, concordo que merecia mais do que ganhou, né? Eu falei isso aqui no Seleção no dia seguinte ao jogo contra o Santos, assim, que eu acho que o estágio que o Vasco está nesse momento, embora o torcedor não veja isso com bons olhos, mas eu acho que o Vasco está num estágio natural absolutamente onde eu imaginava que o Vasco estaria. Justo. Eu acho que o que, na verdade, me surpreendeu foi a gente conseguir ver o Vasco ser muito competitivo diante de Flamengo, diante de Fluminense, diante de Atlético, de Palmeiras, Atlético até menos, né? Mas principalmente Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Uma falsa sensação de que o Vasco poderia brigar mais lá em cima. Um estágio muito inicial da temporada. E faz parte da construção de um time equilibrado. É natural você ter um trabalho onde você primeiro consiga formar um time coeso defensivamente, para depois você conseguir encontrar um time que cria esses mecanismos com mais naturalidade e conseguir ser um time mais ofensivo. Vou só discordar de um ponto, Pedrão. Eu acho que concordo na questão do desenvolvimento do time, mas a pontuação, eu não imaginava que o Vasco fosse estar na pontuação que está hoje. Na zona do rebaixamento, sim. Pelo que o Vasco desempenhou no Campeonato Carioca, mesmo nos clássicos, né, tem a questão da postura do Vasco melhor quando joga reativamente, quando não é ele quem tem que tomar as rédeas do jogo, mas eu imaginava o Vasco nessa altura do campeonato numa posição mais intermediária da tabela ali, 12º, e não com a pontuação que o Vasco tem hoje. São 6 pontos em 7 jogos, que é uma pontuação muito baixa. Então, concordo contigo no desenvolvimento, mas não na questão da tabela. Eu sinceramente, eu não imaginava o Vasco na zona do rebaixamento nessa altura. Mas aí a gente vai entrar nisso que o Mansur falou agora há pouco, que de fato, em alguns jogos, o desempenho do Vasco não condiz com o que o Vasco conseguiu de pontuação. Por exemplo, se a gente for traçar um paralelo com o Corinthians, que está ali na mesma zona que o Vasco de desempenho, mais bola do que o Corinthians. Sem dúvida nenhuma. O Vasco empata com o São Paulo e Santos, nem estou falando de ganhar em São Januário do Santos. Ele hoje era o 13º a 2 pontos da metade da tabela. É isso, seria 7 pontos, né? 8 pontos. Ele tem 6 e iria a 8. Ele estaria em terceiro. Nessa etapa ainda, nesse recorte do campeonato. Isso, nesse recorte do campeonato você ainda tem uma tabela um pouco achatada. Qualquer resultado que distorceu para um lado e para o outro, uma atuação boa que não se concretizou em ponto, você muda muito a sua posição na tabela ainda, né? Mas nessa faixa intermediária. Agora, o que eu acho que pode prejudicar muito ao Vasco é a compreensão do torcedor, da questão da paciência. A pressão fica grande, né? Entender. E se você não conseguir ter o desempenho e é bom a gente ressaltar, não estou falando aqui que o desempenho do Vasco nesse momento é bom, não é. O que eu acho é que dentro de um desenvolvimento de um time é natural essa dificuldade em termos de desenvoltura, principalmente ofensiva. E agora, essa falta de compreensão, eu acho que é algo que pode prejudicar muito o Vasco na sequência da temporada. E foi muito pelo começo do Vasco, eu acho, né? Quando pegou adversários duros e pontuou. Exato. O jogo contra o Palmeiras no Maracanã, que foi um jogo. O Vasco teve muito bons momentos. Aqui na hashtag Troca de Paz, deixa eu agradecer a audiência do Mestre dos Magos. Muito obrigado, pessoal do Caverna do Dragão, né, que está acompanhando o programa. O pessoal conseguiu voltar, aparentemente. Conta o final aí. Obrigado ao Mestre dos Magos. Ele diz: enquanto os outros clubes jogam de 3 em 3 dias, jogador do Vasco suspenso fica 15 dias sem jogar. É verdade, né? Quando o jogador não perde um jogo, ele fica 15 dias, porque o Vasco tem jogado só uma vez na semana. Vamos falar sobre seleção. Então tá aí, pessoal.